Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do setor de óleo e gás. Então, setor de petróleo principalmente e outro setor, né, que é colado, relacionado ao setor de petróleo, que é o setor de gás. Por que que ele é tão relacionado? Porque o petróleo e o gás servem a fins parecidos, que é a questão energética tanto de carros quanto para gerar energia e também para aquecer casas. Então, o gás é muito utilizado para aquecer casas, o petróleo nem tanto. Por outro lado, também, o petróleo é mais utilizado para combustível, gasolina, no caso, né, um derivado do petróleo, ou diesel, então, ou então querosene. E o gás também é utilizado, mas é utilizado também bem menos. Então, cada um aí tem suas particularidades, mas tem uma relação muito grande. E também, muitas vezes, onde tem petróleo, tem gás, e onde tem gás, tem petróleo. Então, uma coisa é relacionada com a outra. Muitas empresas que desenvolvem algum serviço ligado a petróleo, muitas vezes também desenvolvem algum serviço ligado a gás, que tem algum produto ligado a gás, tem algum produto ligado a petróleo, e assim por diante. Eu trouxe aqui primeiro o mapa do desempenho dos últimos 10 anos do setor de energia nos Estados Unidos, e aqui nós estamos falando principalmente aí de petróleo, materiais. Por que materiais, Marcos? Porque materiais está muito ligado a commodity. Então, petróleo é uma commodity, gás natural é uma commodity, e materiais está muito ligado a commodities também. A madeira, a minério de ferro, a outros tipos de metais. Então, um setor também que flutua muito de acordo com o preço das commodities. Por isso que eu trouxe também aqui nosso gráfico. Aí nós temos aqui um subsetor, né, desse setor grande de energia, que é o setor de óleo e gás. Eu trouxe aqui também energias limpas, então a gente vai falar principalmente aí de energia solar, energia de hidrelétricas e também energia eólica. Aí nós temos aqui também empresas que prestam serviços ligados à indústria de petróleo. Temos também aqui metais e mineração, energia solar, então um ETF aqui de energia solar, e também um S&P 500, que seria aí uma média do mercado. Então nós temos aqui o S&P 500, que foi a melhor performance, principalmente por causa do setor de consumo discricionário, se eu não me engano, e tecnologia tiveram um desempenho muito bom nos últimos 10 anos. Estão aqui com 244% de retorno nos últimos 10 anos. Aí depois nós temos o XLB, que é o setor ligado a materiais. Temos o XME, que é ligado a metais e mineração. Aí temos o XLE, que é o setor de energia, principalmente petróleo. Temos o TAM, que é o setor de energia solar, ligados a empresas que fazem painéis solares, que instalam painéis solares. Então, todas as empresas relacionadas tanto à produção quanto à infraestrutura e também distribuição de energia ligado a painéis solares, né? Principalmente. Aí temos o PBH, que é energia limpa. Então é um ETF setorial mais geral, né? Não só focado em energia solar. Aí temos o SHOP, que é ligado a gás e petróleo exclusivamente, e temos o OIH, que é serviços ligados a petróleo. Então, nós podemos ver que esses setores aqui, subsetores ligados ao petróleo, tiveram a pior performance nos últimos 10 anos. Tiveram, inclusive, um retorno negativo. Então, um retorno aqui de menos 41% e menos 65%. E o PBW aqui também, que seria a energia limpa, teve um desempenho negativo. Então, as empresas ligadas à energia, via de regra, tiveram um desempenho muito ruim nos últimos 10 anos. Elas tiveram um desempenho explosivo aqui, né? O pessoal multiplicou o patrimônio, principalmente aqui entre 2020, né, que teve essa grande queda, e aqui 2021 até ali 2022 também, né, teve essa alta forte. Mas depois esse setor já voltou aí a ter uma queda de novo e acabou novamente sofrendo, né? Então teve uma porrada muito forte ali, né? Entre 2020 e 2021, 2022, dobrou, triplicou de preço muitas empresas ligadas ao setor de petróleo, ao setor de gás, ao setor de outras energias também, como energia renovável.
mas depois o mercado já acabou caindo bastante. Então, esse é um panorama geral aí que nós temos a respeito do mercado de petróleo, das empresas de petróleo, de gás e outras energias também. Aí agora eu vou trazer para vocês as maiores empresas por capitalização de mercado no mundo de gás e petróleo. Então, a número 1 é a Saudi Aramco, que é a empresa da Arábia Saudita, uma participação muito grande do governo da Arábia Saudita nessa empresa. Depois nós temos a ExxonMobil, empresa americana, com aí meio trilhão de capitalização de mercado. Depois a Chevron, Estados Unidos também. Depois a PetroChina, China, Shell, que é da Inglaterra, Total Energies, que é francesa, CNOOC, que é chinesa. Aí depois nós temos a COP, que é africana, Sinopec, chinesa, e a Southern Company também. Então essas são as 10 maiores. E em número 11 nós temos a nossa famosa Petrobras, principal empresa brasileira, maior empresa brasileira por capitalização de mercado e que tem uma importância muito grande. E nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dela ao longo do vídeo. Outra coisa importante, né, pessoal, para a gente diferenciar um pouco os setores, né? Então, eu já falei aqui sobre o setor de construção civil, de utilities, financeiro, características do setor de petróleo e gás. Esses setores têm uma influência muito grande do Estado. Então, você tem setores que não têm uma influência tão grande. Por exemplo, construção civil ou varejo não tem a mão do Estado tão forte em cima desses setores. Setores como gás e petróleo têm sim uma influência muito grande do Estado, porque o Estado entende, pelo menos muitos países entendem, que é aquele setor ligado à segurança nacional, aos interesses nacionais. Então, nós vamos ver muitas empresas, grandes empresas de petróleo e gás, que têm uma participação muito grande do poder público, seja comprando ações dessas empresas, seja via regulação, seja iniciando projetos ligados a petróleo, a infraestrutura, a oleodutos, a extração, a comercialização, enfim. Então, tem uma mão muito grande dos estados nesse setor. Então, esse é um ponto do setor de petróleo e gás. Outro ponto importante é que quando nós falamos do setor de petróleo e gás, e também aqui eu estou incluindo o setor de materiais, que isso acontece às vezes não tanto quanto o setor de petróleo e gás, mas também isso acontece muito numa escala parecida, é que o preço da commodity influencia muito no que acontece na empresa, nos resultados da empresa. Então, muitas vezes, nós vamos ver que o resultado de determinada empresa melhorou muito, aumentou muito, o lucro dobrou, triplicou, a receita aumentou muito, ou então o lucro caiu muito, a receita caiu muito de determinada empresa de petróleo, de gás, de mineração. E tanto o sucesso da empresa quanto o prejuízo e os problemas da empresa não estão tão ligados a o que a administração desta empresa está fazendo, se é uma administração boa ou ruim, se eles são competentes ou incompetentes. Essas flutuações, elas acabam se dando muito mais pelo preço da commodity. Então, se o petróleo sobe muito, se o valor do petróleo sobe muito, isso vai acabar beneficiando as empresas de exploração de petróleo. Ou então, se o preço do gás sobe muito, aquelas empresas que exploram gás vão se beneficiar muito. Ou então, aquela empresa que explora minério de ferro, se o minério de ferro, o preço dessa commodity subir muito, essa empresa vai acabar tendo uma receita muito maior, vai acabar lucrando muito mais. Não é porque a administração da empresa foi mais ou menos eficiente. E o contrário também é verdade. Se o preço do petróleo cair muito, as empresas que exploram petróleo vão acabar tendo uma diminuição na receita, uma diminuição no lucro. Não é porque a gestão foi mais ou menos eficiente, é simplesmente porque houve uma flutuação no preço da commodity. Isso também faz com que, diferente das companhias, aonde boa parte dos movimentos de alta ou de baixa que acontecem nessas companhias vem principalmente
do resultado da empresa. Então, a cada 3 meses vai sair ali o balanço da empresa, DRE da empresa, e de acordo com esses números, os investidores vão comprar essa empresa ou vão vender essa empresa. E é justamente nesses momentos que a empresa acaba, às vezes, em um dia ali subindo 10, 20, 30%, ou caindo 10, 20, 30%. O resultado das empresas de petróleo, das empresas de gás, acabam não influenciando tanto assim nas empresas, porque geralmente não existem grandes surpresas. O que vai fazer essas empresas subirem ou caírem bastante em uma semana, em um mês, em um dia, é justamente a flutuação no preço do petróleo. Elas vão ter uma correlação muito forte com o preço do petróleo. E o resultado vai acabar sendo meio que uma consequência do preço do petróleo estar mais alto ou mais baixo. Então, o resultado dessas empresas acaba não fazendo muito preço, acaba não tendo tanta influência nos movimentos dessas empresas. Tanto que, quando você vai ver a volatilidade das opções de certas empresas no setor de tecnologia, por exemplo, a volatilidade, quando vai sair o resultado dessa empresa, quando vai sair o balanço da empresa, aumenta muito. Então, as big techs acabam movimentando muito quando sai o resultado, quando sai o balanço delas. Sobe muito ou cai muito, é um momento, vamos dizer, de tensão no mercado. O mercado fica esperando esse balanço para se posicionar. Isso não acontece tanto em empresas ligadas a commodities. O resultado, o balanço dessas empresas não faz tanto preço. A volatilidade, inclusive, quando vai sair esses resultados, acaba nem aumentando tanto assim, porque o preço não mexe muito, existe essa particularidade. Agora, pessoal, indo um pouquinho mais para a realidade brasileira, vamos ver aqui as maiores empresas de petróleo e gás da Bolsa de Valores brasileira, do mercado brasileiro. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, a Petrobras. Podemos ver que a ação se valorizou muito nos últimos anos. Então, ela estava aqui há 5 anos atrás, aproximadamente R$ 9, e atualmente está a R$ 40. Então, multiplicou por 4, basicamente, né? Então, foi uma performance muito boa nos últimos 5 anos. Vamos ver um pouquinho dos números aqui. Então, um dividendo alto, um PL bom, um crescimento aqui da receita muito bom nos últimos anos, um crescimento dos lucros muito bom também nos últimos anos. Então, a empresa, de forma geral, tem números muito bons. Vamos ver um pouquinho agora de forma mais gráfica o crescimento da empresa. Então, aqui nos últimos 10 anos, a receita aumentou. Então, nós tivemos aqui anos ruins, né? 2014, 2015, 2016, onde a empresa teve prejuízo. 2020 aqui, né, teve um lucro bem pequeno ali, foi quase um prejuízo, né? 2007 também prejuízo, 2008, 2009 lucro. E, principalmente aqui, como eu falei para vocês anteriormente, isso não só aconteceu com a Petrobras no Brasil, mas no mundo inteiro, as empresas de energia tiveram um boom, né? Tiveram uma valorização muito forte, muito alta. Então, aqui 2021, 2022, 2023, houve uma alta muito grande na receita e nos lucros da Petrobras. Vamos ver agora uma das queridinhas da bolsa, né, que é a Prio. Estava há 5 anos atrás sendo cotada aqui a R$ 3, mais ou menos, e atualmente está sendo cotada a R$ 44. Então, multiplicou aí mais de 10 vezes o seu valor. Quem investiu aqui em Prio, com certeza está muito feliz hoje, multiplicou várias vezes o seu capital. Então, foi um ótimo investimento, um dos melhores investimentos da bolsa, com certeza. Vamos ver os números da Prio. Então, um PL não tão alto, um dividendo baixo, porque a empresa reinveste muito, né? Receita nos últimos anos, um crescimento aqui de 70%, em média, aqui nos últimos 5 anos, e dos lucros, 94% em média nos últimos 5 anos. E, fora isso, também os números da empresa são bons números. Vamos ver agora de forma mais gráfica, novamente, a receita e os lucros da empresa. Então, aqui, dando prejuízo, 2014, algum lucro aqui em 2015, lucro em 2016, lucro em 2017, e esse lucro foi aumentando aí cada vez mais, né? E aqui, principalmente depois de 2020, aí o lucro estourou mesmo. Então subiu aqui vertiginosamente. Vamos ver, inclusive, até na cotação da empresa. Acredito que aqui, desde 2020, que teve uma porrada, né? Ah, sim, aqui, ó, 2020. Então aqui estava aqui
R$ 3 e pouco, R$ 4, chegou aqui a R$ 3, R$ 2, né? A cotação 2020 e a partir de 2020 realmente o preço explodiu, né? Então aumentou aí, vamos dizer, mais de 20 vezes, 24 vezes, né? Se pegar desde o fundo aqui. Imagina, então quem colocou aí R$ 10.000 hoje está com R$ 240.000, né? Então foi uma valorização muito forte. Vamos pegar aqui também a Ryzen, pegar aqui nos últimos 5 anos. Ela acabou, por outro lado, se desvalorizando muito, então estava aqui por volta dos R$ 6 e atualmente está aqui por volta dos R$ 3. Então perdeu aí 50% da sua capitalização de mercado. Os números dela, vamos ver, o PL ruim, o dividendo ok, crescimento da receita nos últimos 5 anos não tem número e o crescimento do lucro também nós não temos número. As margens da empresa também não são lá muito boas. E a dívida, pelo que eu me lembro, também não é tão boa quanto a Petrobras e a Prio. Mas, por capitalização de mercado, ainda é a terceira maior empresa ligada ao setor de petróleo e gás no mercado brasileiro. Então, nós temos aqui dos últimos 5 anos, teve lucro em 2019, lucro em 2020, lucro em 2021, 2022 e 2023. Coloquei aqui também trimestral para a gente dar uma olhada, então como ela vem desempenhando esse ano. Ela vem tendo lucro praticamente todos os trimestres, né? Tirando aqui o primeiro trimestre desse ano, onde ela teve prejuízo, mas generalizando, né, ao longo dos anos ela vem tendo lucro, um ou outro trimestre ela acaba tendo prejuízo. E o agregado, novamente, né, então vamos voltar aqui para o anual. Então, lucro aqui de 2 bilhões, depois lucro de menos de 1 bilhão, lucro de 3 bilhões, depois 2,4 bilhões e meio bilhão. Então, o lucro subiu, né, até aqui 2021 e a partir de 2021 esse lucro vem caindo. Agora, pessoal, comparando as principais empresas de petróleo e gás da bolsa, então nós temos Prio, VBBR, Petro, Cosan e também a Ryzen. Nós podemos ver que indicadores de valuation, a Cosan sai na frente. E em segundo lugar aqui temos Ryzen e VBBR, a Vibra. Indicadores de eficiência, nós temos a Prio em primeiro lugar disparado. Depois, em segundo lugar, nós temos aqui a Petrobras. Indicadores de endividamento, nós temos a Prio em primeiro lugar disparado. Depois, a Vibra. Indicadores de rentabilidade, nós temos a Vibra em primeiro lugar. Depois, nós temos a Prio. Indicadores de crescimento, temos a Prio em primeiro lugar disparado. E depois nós temos aqui empatado em segundo lugar a Petrobras e a Cosan. Aí, pessoal, agora falando um pouquinho mais de Petrobras. Nós temos uma apresentação com o desempenho da Petrobras no segundo trimestre de 2024. Então, aqui nós temos aviso aos investidores norte-americanos, destaques operacionais, entregamos a produção planejada, construção de FPSOS, novos sistemas de produção, alta utilização do parque de refino, produtos mais sustentáveis, Rota 3, competitividade no mercado de gás natural, geração térmica reforça confiabilidade do sistema elétrico. Resultados do segundo trimestre de 2024, destaques. Manutenção da forte geração de caixa, menor nível de dívida financeira desde o terceiro trimestre de 2008. CAPEX totalizou 6,4 bilhões, aumento de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Indicadores financeiros sem eventos exclusivos, lucro líquido 5,4 bilhões, EBITDA 12 bilhões, fluxo de caixa operacional 10 bilhões. Reversão de perda, aprovação da retomada da operação da Araucária Nitrogenados, permitiu reversão da perda por impairment. Contribuições, aumento de 24% no pagamento de tributos em relação ao segundo trimestre de 2023. Eventos exclusivos que impactaram o resultado contábil do segundo trimestre de 2024 sem efeito relevante no caixa. Variação cambial, transição tributária e outros eventos exclusivos. EBITDA e fluxo de caixa operacional entre os melhores trimestres.
Aí temos aqui algumas informações, consistente geração de caixa operacional de 9,1 bilhões. Geramos um fluxo de caixa líquido positivo de 6,1 bilhões. Capex totalizou 6,4 bilhões no primeiro semestre de 2024, 12% maior do que no primeiro semestre de 2023. Menor nível de dívida financeira desde o terceiro trimestre de 2008. Então, nós temos arrendamentos, financiamentos, dívida líquida e dívida bruta. Remuneração aos acionistas, dividendos superiores ao resultado do semestre devido a eventos exclusivos que tiveram impacto residual no caixa. Mantemos nosso retorno total aos acionistas acima das majors. Então, comparando Petrobras, Exxon, Shell, Chevron, British Petroleum e Total Energies também. Sessão de perguntas, e é isso que nós temos aqui. Aí aqui nós temos também a composição da empresa de agosto de 2024. Então, o governo federal com 28%, BNDES quase 7%, mais BNDES aqui 1%, investidores não brasileiros, Nova York ADRs, 20%, B3, 25%, investidores brasileiros, 16%, investidores institucionais, 7%, varejo, 9%, fundos, aqui principalmente ligado à FGTS, né? 1,5%, demais pessoas físicas e jurídicas, 7,6%. Free float, 62%. Ações de tesouraria, um pouquinho mais de 1%. Ações ordinárias, então governo federal, mais de 50%. Investidores não brasileiros, tem aí 40%, 26% via ADR e Bolsa de Valores B3, 14%. Investidores brasileiros, quase 9%, investidores institucionais, 4%, varejo, 4%, fundos, 2% e demais pessoas físicas e jurídicas, 2% também. E aqui a separação das ações preferenciais. Então, essa é a acionária da Petrobras. Aí nós temos aqui também a demonstração financeira da empresa. Temos aqui 57 páginas. Precisaríamos aí de umas 2 horinhas para analisar tudo com calma, né? Não é a ideia desse vídeo, mas está aqui no site da Petrobras, relação com investidores, caso vocês queiram ver, caso vocês tenham curiosidade. Aqui temos algumas curiosidades também, reservas aprovadas, maioria esmagadora no Brasil, alguma coisa internacional, aqui zero na África praticamente, um pouquinho aqui em 2019 teve, agora zero na África, um pouquinho na América do Sul e um pouco aqui na América do Norte. E também, para quem tem curiosidade, temos aqui o organograma da empresa. Então, presidência, diretoria executiva e todas as subdivisões aqui dentro da diretoria executiva. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.